nas aulas anteriores, a gente estava trabalhando com a utilização da biomassa para gerar energia. Então, o que a gente fez? A gente verificou os ciclos de potência, onde a gente poderia aplicar a queima da biomassa para usar essa energia térmica, o calor gerado, para converter esse calor em energia útil para a gente, que seria a energia elétrica. Então, a gente viu o passo a passo dessa conversão. Vimos o ciclo de geração de potência a gás, que é o ciclo Brayton. Vimos o ciclo de geração de potência a vapor, vimos o ciclo Rankine, e vimos também a possibilidade de unir os dois ciclos, fazendo assim a utilização de um ciclo combinado. Bom, dito isso, a gente entende que queimando a biomassa, então, realizando a combustão da biomassa, a gente tem a possibilidade de converter o calor gerado na queima da biomassa em energia elétrica. Agora, sabendo isso, a gente precisa de ter uma forma para caracterizar essa biomassa, para a gente verificar o potencial dessa biomassa para a geração de trabalho. Então, como eu disse nas aulas anteriores, nós vimos que a biomassa pode ser utilizada de forma a gerar energia. Então, temos uma planta aqui de geração a partir da cana, do bagaço de cana. Essa aqui eu acho que vocês vão conhecer, que seria a partir do eucalipto, da casca de eucalipto e do licor negro. E temos uma aqui que eu até não conversei muito com vocês, mas é uma planta de biodigestão, que seria uma rota de conversão bioquímica. Beleza? Então a gente viu que é possível transformar a biomassa em energia elétrica. Tem toda uma caixa preta aí no meio que a gente deu uma fuçada nessa caixa preta nas aulas passadas para verificar como isso pode ser feito. O que a gente vai fazer hoje, então, vai ser identificar o potencial da biomassa para ser utilizado como combustível. E a gente vai discutir aqui 3 caracterizações possíveis de serem feitas em cima da biomassa para a gente poder ter noção do seu potencial. Essa análise, gente, eu vou fazer um paralelo rapidinho quando eu estiver explicando. Vou fazer um paralelo com biomassas não convencionais. Por quê? Porque eucalipto, né, aí depois licor negro, bagaço de cana e tal, já é, vamos dizer assim, bem conhecido, bem utilizado. Porém, eu vou apresentar, claro, a caracterização desses para mostrar, ó, por isso e isso pode ser utilizado como combustível. E, em paralelo, eu vou mostrar outros combustíveis alternativos para a gente fazer essa discussão. Beleza? Então, vamos lá. Começando, a primeira análise que a gente vai fazer do nosso combustível é a análise elementar. Em inglês é chamada de Ultimate Analysis. Vamos lá. O que é isso? O que essa análise elementar vai entregar para a gente de informação? Vai entregar o teor de carbono, o teor de hidrogênio, de oxigênio, a umidade da minha biomassa, o teor de enxofre, nitrogênio, aqui ficou errado esse S, mas é para ser as cinzas do material, beleza? E o que cada um desses blocos de informações vai dizer para a gente? Por que eu separei um pouquinho? Porque essa primeira parte, o carbono, hidrogênio e o oxigênio, vai falar para a gente sobre o potencial da queima e informações sobre a reação de combustão, que a gente vai falar já já. Não vou me aprofundar tanto assim na reação de combustão, mas eu preciso falar um pouquinho sobre isso para a gente entender a importância do teor de carbono, hidrogênio e oxigênio na biomassa, para verificar se ela pode ou não ser utilizada como um combustível de forma satisfatória. A umidade do combustível diz para a gente sobre a necessidade ou não, né, de um pré-tratamento dessa biomassa para ser utilizada. A umidade está muito ligada também ao potencial de queima, quanta energia ela vai poder liberar, que a gente vai falar mais para frente. Às vezes é necessário fazer um pré-tratamento da biomassa, uma secagem antes da sua utilização. Às vezes não, às vezes a biomassa in natura já pode ser utilizada para queima. Então, quando que isso pode acontecer? Como que eu vou saber se esse teor de
de umidade é satisfatório ou vai indicar um pré-tratamento? A gente vai ver isso. O enxofre e o nitrogênio, eles passam para a gente mais uma percepção de impacto ambiental sobre a queima do combustível. Como assim? Bom, o enxofre, se ele for liberado para a atmosfera, ele pode entrar, pode combinar com hidrogênio, pode entrar na parte da chuva ácida, que é péssimo. Também pode ter a parte da formação de NOx, que é nitrogênio, são os óxidos nitrosos, que vamos dizer assim, eles atacam diretamente a respiração. Okay? Eles se misturam com gordura, pode penetrar nos alvéolos pulmonares, fazem muito mal. Então, o impacto ambiental da emissão desses gases derivados de nitrogênio e enxofre são péssimos para o ambiente. Então, tem um impacto ambiental muito elevado. Então, a gente precisa verificar isso. Impede a utilização? Não, simplesmente indica que há necessidade de um pós-tratamento, um tratamento pós-queima dessa biomassa. E as cinzas vão ser os materiais que são resíduos dessa queima, são materiais inertes que após a queima vão sobrar. E o que a gente vai poder fazer com esses materiais? Qual é o teor desses resíduos? Dependendo do teor, você tem que pensar em toda uma estratégia de deposição. Beleza? Então a análise elementar, gente, vai nos subsidiar com essas informações para a gente poder começar a pensar sobre a utilização de uma biomassa ou não. Então, quando a gente fala de eucalipto, bagaço de cana, que são biomassas já tradicionais, a gente usa essas informações, na verdade, para a gente verificar, por isso que pode ser utilizado. Tem um teor bom de hidrocarbonetos aqui, então pode ser utilizado, tem lignina e tal. Agora, quando a gente for pegar uma biomassa que é muito pouco utilizada, pensar num exemplo rápido, pegar lodo de esgoto, por exemplo, a gente vai verificar. Então vamos verificar como que é o teor de CHO, como está a umidade, precisa de um pré-tratamento, qual o teor de enxofre e nitrogênio, quanto dessa queima vai sobrar nas cinzas. Então todas essas informações são importantes para a gente poder começar a prever o comportamento do combustível durante a sua queima. Então, como eu falei, né? Beleza? Vamos lá. Então, para a gente entender a importância do carbono, hidrogênio, oxigênio presente na biomassa para a geração energética, a gente precisa falar um pouquinho sobre a reação de combustão. Não vou entrar em balanceamento de reação, entalpia de formação, não vou entrar nesses dados sobre a reação de combustão, porém a gente precisa entender o que é a reação, como acontece e quais são os possíveis problemas da reação se a gente atingir certos patamares de temperatura. Então vamos lá. O que é a reação de combustão? A gente vai ter a mistura de ar com o combustível e nessa reação ar, combustível mais calor, a gente consegue liberar a energia presente no combustível, é uma reação de oxidação do combustível, aonde então serão formados gases de combustão e esses gases vão carregar a energia desse combustível. Que forma que eles vão carregar a energia desse combustível? Esses gases vão sair com uma altíssima temperatura. E bom, quando eu falo em combustão, a gente quer dizer que todo o carbono presente no meu combustível vai se transformar em dióxido de carbono. E quando ele se transforma, o C vira CO2, ele libera energia. Todo o hidrogênio presente no meu combustível vai se tornar água. E quando o hidrogênio se torna água, ele também libera muita energia. Então a reação de combustão, a gente diz que a reação de combustão é a combustão completa quando todo o carbono vira CO2, todo o hidrogênio vira água. Então o que vai ter aqui nos produtos de combustão, dentre várias outras coisas, vai ter CO2, vai ter água, vai ter oxigênio também, a gente vai falar disso já já, vai ter nitrogênio. Então vamos lá. Um dos problemas da combustão, gente, como eu falei lá em cima, né, se a gente quando faz a análise elementar, a gente vê o teor de enxofre, vê o teor de nitrogênio, e um dos principais problemas da reação de combustão vai ser a liberação do NOx, dos óxidos nitrosos. NO
NO2. Então, o que acontece? Como que a gente controla isso? Quando que isso vai acontecer? Em primeiro lugar, olha só, o nitrogênio ele está presente aonde? Principalmente no ar. O ar é uma mistura de gases, onde praticamente 80% dos gases que compõem o ar é nitrogênio, N2. E o nitrogênio, ele é um gás, a princípio, inerte. Como assim inerte? Ele não reage. Entra nitrogênio aqui para reagir e sai nitrogênio aqui. Só que aqui o nitrogênio nos produtos de combustão sai quente. Porém, a altas temperaturas, o nitrogênio começa a reagir. Então, se a temperatura de chama aqui dentro começar a passar dos 1000, 1200 graus Celsius, você começa a formar o NOx. Então, uma das coisas que a gente faz é evitar que essa queima atinja esses patamares de temperatura. E como que isso é feito? Jogando excesso de ar nessa reação. Beleza? Quando eu tenho uma combustão com a quantidade de ar exata para todo o carbono virar CO2, todo hidrogênio virar água, a gente chama de queima estequiométrica. Porém, quando começa-se a aumentar essa quantidade de ar, adiciona-se mais ar, a gente começa a ter uma reação com ar em excesso. Para quê? Quanto mais ar a gente jogar aqui, maior vai ser o teor aqui dentro de matéria para absorver a energia do combustível. Então eu vou ter mais gases aqui dentro para absorver a energia do combustível, por consequência os produtos de combustão vão sair com uma temperatura inferior. E isso é necessário devido ao problema da emissão de NOx. Beleza? Então é uma coisa também já para se planejar. Infelizmente a gente não pode simplesmente pegar e botar o combustível para queimar e liberar toda a sua energia, chegar no máximo de temperatura para você poder gerar muito mais vapor. Você tem que controlar essa vazão de ar para você poder ir modulando a temperatura da chama e por consequência dos produtos de combustão. Beleza? Então, a gente conheceu a primeira análise, que vai nos dizer respeito sobre os elementos presentes no combustível. E a biomassa, majoritariamente, a gente tem aquela mistura de elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, tem água, enxofre, vai ter nitrogênio e as cinzas, que são os materiais inertes, geralmente minerais. Beleza? Bom, tendo noção desses elementos, a gente pode dizer o seguinte: a análise elementar, gente, que a gente acabou de ver, ela tem um problema, porque ela é uma análise cara de ser feita. Os equipamentos para realizar esse tipo de análise são caros. Uma segunda análise realizada é a análise imediata, ou também, se a gente pegar trabalhos em inglês, vai ser chamada de Proximate Analysis. Vamos lá. O que essa análise vai entregar para a gente de informação? Ela vai pegar o combustível e vai nos dizer qual é o seu teor de umidade, teor de matéria volátil, carbono fixo e o teor de cinzas do meu combustível. O que cada uma dessas caixinhas traz de informação para a gente? A umidade mostra a quantidade de água presente na biomassa. Por consequência, traz para a gente a necessidade ou não do seu pré-tratamento. Os materiais voláteis, gente, são os materiais que vão ser os primeiros a ser eliminados depois da água, quando a biomassa for sendo aquecida. Beleza? Então são gases que vão ser liberados facilmente durante a queima para que a queima continue a ser alimentada. Depois que todos os voláteis forem eliminados da biomassa, o que vai sobrar é o carbono fixo, que é o principal característico do nosso combustível, que vai queimar, vai gerar nossa energia. E após a queima do carbono fixo, que a gente vai ter, principalmente quando a gente vai falando de gaseificação, a gente vai poder entrar mais a fundo nessa parte. Quando o carbono fixo for queimado, o que vai sobrar serão as cinzas. Então, a matéria inerte vai restar após a queima de todos esses componentes. Então, a ordem da queima que a gente tem aqui,
a gente pensar numa biomassa sólida, por exemplo, assim que ela começar a ser aquecida, ela vai liberar a água. Conforme esse aquecimento continuar, ela vai começar a liberar os gases voláteis presentes na biomassa. Depois a gente terá o carbono fixo, esse vai ser aquecido, sem ser evaporado a princípio. Então vai sendo aquecido, 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 e o que vai sobrar vão ser as cinzas no final das contas. Beleza? Se a gente pegar e comparar as duas coisas, fizer um paralelo aqui entre a análise elementar e a análise imediata, vamos pensar no seguinte, tem bastante informação aqui, então vamos destrinchar. Aqui a gente tem a nossa biomassa. Então temos a umidade total, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, carbono, enxofre e as cinzas. Primeiro, não se apeguem ao tamanho de cada uma dessas parcelas aqui, beleza? Porque, querendo ou não, isso varia para combustíveis, para qualquer combustível, qualquer biomassa. As biomassas têm os comportamentos mais diversos possíveis, combustíveis fósseis, enfim. Isso aqui varia, então não se apeguem. O que eu quero mostrar para vocês aqui é como a gente tem a análise elementar e a análise imediata andando lado a lado. Bom, então, vamos lá. No nosso combustível, a gente vai ter a parcela de umidade. Daqui até aqui, então, que é o W, nosso teor de umidade, e se a gente quiser analisar toda a biomassa, desde todo o seu teor de cinza até toda a sua umidade, a gente vai estar, agora é uma nomenclatura importante, a gente vai estar trabalhando com a sua base de trabalho, que é a biomassa in natura, que a gente realmente usaria na sua queima. No transporte dessa biomassa até um laboratório, por exemplo, para fazer a sua análise, a biomassa ela tem um teor de umidade já elevado. Simplesmente por estar exposta à atmosfera, com o tempo ela vai secando. Simplesmente por diferença de concentração. Então, a umidade presente na biomassa vai deixando até que vai sobrar apenas a umidade analítica, que é o que sobra mesmo aqui dentro da biomassa. E se a gente então pegar e levar para um laboratório para fazer essa análise, o que a gente vai ter aqui vai ser a base analítica da biomassa. Beleza? Essas bases todas vão começar a fazer um pouco mais de sentido na hora que eu for explicando a análise para cada uma delas. Mas vamos lá, se a gente retirar toda a umidade da biomassa, então todo esse termo W aqui sair, a gente vai ter a biomassa na base seca, então sem a água presente. Conforme a biomassa for queimando, vamos dizer assim, ela tem a sua característica que vai poder ser aproveitada durante a queima. E essa vai ser a base combustível. Isso aí, vamos dizer assim, seria biomassa na base de trabalho seria o bruto. E o líquido seria essa base combustível, que é o que realmente vai ser aproveitado para a liberação de energia. Beleza? Então a gente tem essas 4 formas de analisar a biomassa. Beleza? E se a gente separar aqui, o que a gente tem? Na análise elementar teremos as cinzas, enxofre, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e umidade. Se a gente separar para fazer a análise imediata, a gente tem a umidade, que é a mesma, os voláteis, que vão ser eliminados no início da queima, então oxigênio e nitrogênio é a parte do carbono, tem a fração combustível, que é a que vai restar lá para acontecer a queima, e após ela ser consumida, tem as cinzas. Então a gente tem essas parcelas, esse é o paralelo aqui entre a análise elementar e a análise imediata. Bom, e vamos lá, o que compõe essa análise elementar e essa análise imediata? Vai ser o teor de cada coisa, então. Eu vou saber qual é o teor de umidade, de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, carbono, enxofre, de cinzas, ou qual vai ser o teor de umidade, materiais voláteis, fração combustível e cinzas, beleza? Então vamos lá. Quais são essas bases de análise? Aí aqui, querendo ou não tinha jeito, tem que botar esse equacionamento todo aqui, mas é só para a gente entender o seguinte, que eu tenho diferentes formas de analisar, que muitas vezes em alguma pesquisa a gente vai achar análise elementar na base seca, análise na base analítica.
E o que isso quer dizer? Simplesmente considere-se o que você está retirando da sua análise para fazer a ponderação de cada um dos termos. Beleza? Então, por exemplo, na base de trabalho, que seria a biomassa in natura, nós vamos considerar todos os termos. Então, cada um desses coeficientes, o índice aqui, o T, quer dizer que é de trabalho, o A analítica, o S seca e o C de combustível. E cada um dos índices aqui nos mostra o quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, cinzas e umidade. A soma deles vai ter que dar 100%. Na análise imediata, teremos os voláteis, carbono fixo, cinzas e a umidade. E a gente vai percebendo aqui que vai só enxugando a equação. Primeiro, a umidade externa vai ser extraída, que é aquela umidade que a biomassa perde para a atmosfera naturalmente, sem nenhum tratamento. Na base seca, retira-se toda a umidade, então some o termo W aqui. E na base combustível, principalmente olha na análise imediata aqui, sobra apenas os voláteis e o carbono fixo, que é o que vai servir para gerar energia durante a queima. Beleza? Então, essas informações são importantes porque mais para frente, quando eu for mostrar a parte do cálculo do potencial calorífico da biomassa, essas informações podem ser utilizadas para se calcular esse potencial. Beleza? E eu vou trazer aqui para vocês 3 exemplos de análises. Essa primeira aqui é a análise elementar na base seca de algumas biomassas. Então, o que a gente pode ver que tem em comum entre essas biomassas de derivados florestais? Alto teor de carbono e alto teor de oxigênio. Beleza? Isso é uma característica dessas biomassas florestais, vamos dizer assim. Então, se a gente olhar também o teor de cinzas, elas têm um teor de cinzas muito pequeno, com exceção de um ou outro aqui, ó, casca de arroz tem 18% no teor de cinzas, mas se você olhar, por exemplo, eucalipto não tem nem 1%, o bagaço de cana não chega a 10%. Então, essas cinzas já mostram pra gente o que a gente tem que se preocupar na hora de um pós-tratamento a queima. A umidade, por exemplo, ela mostra pra gente o que a gente vai ter que se preocupar com um pré-tratamento desse combustível durante a queima. Beleza? Então, se a gente comparar, por exemplo, a biomassa, os combustíveis da parte da biomassa com os combustíveis fósseis, se a gente tivesse uma análise aqui, o que ia estar de diferente? O teor de carbono, gente, é muito inferior do que o dos combustíveis fósseis. Devido a isso, se compararmos o potencial energético de cada um, sim, os combustíveis fósseis eles vão ter um potencial energético bem maior que a biomassa. Porém, nas aulas passadas a gente já discutiu bastante os benefícios da utilização da biomassa na geração energética, né? Então isso aqui é uma análise elementar de alguns combustíveis da biomassa. E a gente tem aqui também a análise imediata. Na base seca também vai levar em consideração o teor de voláteis, de cinzas e do carbono fixo. Beleza? Se a gente olhar aqui então, o teor de materiais voláteis da biomassa é elevadíssimo. E o que isso quer dizer para a gente? Mostra o seguinte, mostra que a biomassa tem um potencial também muito interessante para que seja feito o processo de gaseificação da biomassa, de se transformar a biomassa em um combustível na forma gasosa. Também mostra que é bem interessante você fazer a queima desse combustível devido ao baixo teor de cinzas dele, a queima completa desse combustível, seria a combustão do que a gente já estava vendo para trás. E eu faço questão de trazer para a gente aqui também um exemplo de uma biomassa não convencional, que aqui seria um lodo de esgoto. Aqui a gente tem a análise análise imediata e análise elementar desse lodo. Olha só como que eu falei da umidade. Esse lodo in natura ele tem um teor de umidade de 80%, 82%. O que isso mostra?
que é inviável a utilização desse lodo para a geração energética sem um pré-tratamento. Porém, após um tratamento de secagem, esse teor de umidade de 82 vai passar agora para a porcentagem em peso para 8,1. Beleza? Então, aqui na base do tratamento, vamos dizer assim, a gente percebe que é muito importante fazer esse tratamento do combustível para a geração energética. Porém, a biomassa é muito heterogênea. Então, a gente viu no slide anterior, por exemplo, o teor baixíssimo aqui de algumas biomassas para cinzas, enquanto para o lodo tem um teor alto. O que a gente faz com esse lodo? É um desafio a ser estudado, beleza? Então, trouxe aqui, aí se a gente olhar também, né, que a análise elementar não fica muito diferente da biomassa florestal, por exemplo, tem um alto teor de oxigênio, alto teor de carbono, tem um pouquinho mais de hidrogênio, isso é bom, a gente vai ver mais pra frente, e enxofre. Houve um pré-tratamento aqui para controlar a umidade, e a gente viu que a parcela elementar não mudou muito porque está retirando as cinzas daqui do meio, beleza? Então a gente viu a análise elementar e a análise imediata, e o que falta para a gente poder caracterizar bem o nosso combustível vai ser a verificação do seu poder calorífico. O poder calorífico, gente, eu botei aqui um PCI e PCS, porque existe o poder calorífico inferior e o poder calorífico superior do nosso combustível. E o que é, independente se é inferior ou superior? O que representa esse termo, poder calorífico? Ele mostra para a gente que ao misturar o ar com o combustível para realizar a reação de combustão, vai ser liberado calor. E o poder calorífico, ele vai representar esse calor por unidade de massa, ou seja, quanto de calor um combustível vai poder gerar por cada quilograma desse mesmo combustível. Então, a unidade do poder calorífico vai ser o que? Vai ser em joules pela unidade de massa. Então, é megajoules, geralmente, por quilograma, né? Então, isso vai mostrar para a gente quanto de energia o combustível vai gerar durante a queima. Bom, o que é PCI, o que é PCS, o que é o poder calorífico inferior, o que é o poder calorífico superior? Vamos lá. Quando tem a reação de combustão, o poder calorífico inferior, então, vai ser a energia liberada pelo combustível quando a água presente nos produtos de combustão estiver na fase gasosa. Porém, se a temperatura que os produtos de combustão saírem for abaixo da temperatura de condensação da água, essa água vai sair na fase líquida. Então, vou ter uma outra parcela, que vai ser o calor liberado para a água condensar. A soma dessas duas parcelas, o PCI mais esse calor liberado para condensação, vai ser o PCS. Eu entreguei dois calores aqui, dois poderes caloríficos aqui, mas e aí? Qual que a gente vai utilizar? Bom, geralmente, em aplicações industriais, a temperatura de combustão está muito acima da temperatura de condensação da água. Então, vamos chamar assim, o PCS seria também a parcela bruta do calor que está ali naquele combustível. E o PCE é o que a gente vai conseguir aproveitar mesmo, é o líquido. Beleza? Então vai ter essa diferenciação. E é a característica mais marcante do combustível, para a gente poder dizer, esse combustível é viável, essa biomassa é viável para ser utilizada como combustível. O que a gente vai precisar de saber? O poder calorífico. Tendo esse poder calorífico, aí a gente já começa a poder conversar, então pode ser utilizado. Vamos verificar então, vamos verificar se a umidade é alta ou não, para verificar o que? Se tem que fazer um pré-tratamento, vamos verificar se tem que fazer um pós-tratamento dos produtos de combustão, o que pode ser gerado, qual é o impacto. Então assim que a gente vai caracterizando a biomassa. Bom, como que a gente pode obter esse poder calorífico? Através de uma bomba calorimétrica, que ela vai fazer o quê? Uma bomba calorimétrica, gente, ela vai ser um recipiente inundado, vai ter a água aqui,
E aqui dentro eu vou ter um pequeno recipiente aqui com o combustível que eu quero analisar. Em volta desse combustível tem uma câmara com somente oxigênio. E esse combustível vai estar ligado a 2 terminais elétricos. Para quê? Para eu fazer a ignição. Quando eu fizer a ignição aqui numa atmosfera rica em oxigênio, isso aqui vai queimar na hora. Quando isso queimar, é uma amostra muito pequena, gente, então não vai ter nenhum problema aí, não. Quando isso queimar, o calor vai ser liberado para a água. A água vai ser movimentada constantemente para ficar bem homogênea a temperatura. E eu vou ter uma medição da temperatura da água. Eu vou ver quanto que a temperatura da água aumentou. Então, se eu conheço as propriedades da água, eu vou ver quanto que a sua temperatura aumentou. Eu vou verificar, então, eu sei quanto de energia a água precisa para aumentar 1 grau Celsius. Eu vou ver quanto que a temperatura aumentou, vou perceber quanto de energia o combustível vai estar gerando. Então, isso é o que uma bomba calorimétrica faz para poder obter o poder calorífico do combustível. Então, isso aqui é um método para você poder calcular o poder calorífico. Só que, como vocês puderam perceber, para a gente fazer isso aqui, a gente precisa disso aqui. Precisa de uma bomba calorimétrica. Podia ter feito um slide a mais, ter colocado um preço aqui, Mercado Livre da vida, né? Mas acabou que eu não fiz isso. Uma bomba calorimétrica não é barata. Uma alternativa é calcular o poder calorífico a partir da análise elementar ou da análise imediata. Beleza? Então, existem N fórmulas, muitas fórmulas mesmo para o cálculo do poder calorífico. Se vocês reparam, sempre que vocês se debaterem com uma fórmula assim, com os números aparentemente aleatórios, já pode saber, é empírica. O que isso quer dizer? Quer dizer que foram feitos muitos experimentos, variando condições várias vezes, para você obter uma curva aproximada do comportamento. Então, Mendeleev fez exatamente isso. Ele verificou a concentração do teor de carbono numa análise elementar da base de trabalho, ou seja, que leva em consideração tudo que tem na biomassa mesmo. Então, verificando o teor de carbono, de hidrogênio, oxigênio, enxofre e a umidade, ele consegue calcular o poder calorífico inferior da biomassa. E eu quero olhar para essa fórmula aqui com carinho com vocês um pouquinho. Para quê? Eu quero que vocês enxerguem o que contribui no poder calorífico e o que decresce o poder calorífico. Se vocês repararem, os elementos combustíveis que a gente tem na biomassa é o carbono e o hidrogênio. E repara o seguinte, o hidrogênio, gente, ele é o combustível mais nobre que tem. Então, repara na parcela de contribuição, se a gente ponderar aqui cada um dos elementos, né? A parcela de contribuição do hidrogênio no poder calorífico da biomassa. Em contrapartida, a gente tem aqui os teores de oxigênio e enxofre, que vão reduzir o poder calorífico da biomassa, e a umidade também vai reduzir o poder calorífico da biomassa. Bom, por que isso também? Quanto mais água o meu combustível tiver ali, gente, mais energia eu vou gastar para liberar essa água na queima, para evaporar a própria água da biomassa, para poder começar a queimar os voláteis. Então, uma energia desperdiçada, vamos dizer assim. E assim, gente, tem várias e várias fórmulas para a gente poder calcular o poder calorífico. Agora, a que eu vou usar com vocês a princípio é essa. E eu vou deixar como atividade para vocês, para a próxima aula, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão verificar qual é o poder calorífico do eucalipto, que a gente vai ter aqui, que vai ter uma análise elementar na base de trabalho composta dessa forma. Então, eu vou deixar para vocês como atividade a obtenção do poder calorífico da biomassa. Beleza? Por quê? Bom, o trabalhinho que eu estou construindo aos poucos com vocês nas aulas vai ser constituído de quê?
a gente já está começando a entender como que a gente pode calcular a eficiência de uma central termoelétrica. Só que até o momento a gente não entendeu como que a gente gera calor para ser aproveitado ali. E o calor que a gente vai querer gerar numa central termoelétrica alimentada por uma biomassa vai ser o calor liberado durante a queima da biomassa. E o primeiro passo para poder determinar esse calor liberado durante a queima da biomassa vai ser determinando o seu poder calorífico. Beleza? Então, para a próxima aula, vocês vão calcular para mim qual é o poder calorífico desse combustível aqui com essa análise elementar, com esse resultado de análise elementar na base de trabalho. Beleza? Algo bem direto, vocês vão simplesmente aplicar a fórmula aqui, na forma de porcentagem mesmo aqui. Então é um 34 que vocês vão usar, não é 0,34 não, por exemplo. Beleza, gente? Então, na próxima aula, que vai ser daqui a pouquinho, a gente vai verificar, então, uma introdução sobre o conceito de gaseificação. Beleza?